Amém, amados. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor e hoje através da Tatiana Muniz. Amém? Vamos estar orando? Pai querido, em nome de Jesus, colocamos mais uma vez esse momento de culto, de ensino da Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor levante o Teu rosto sobre nós, derrama da Tua bênção, da Tua graça. Apresentamos a Tatiana, pedimos que venha sobre a vida dela a Tua unção, Senhor, e a Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e a paz, amados, estejam com todos. Que o Espírito Santo de Deus venha nos agraciar com a sua presença poderosa nesse tempo, nesse dia, para que nós sejamos realmente tomados pela verdade, pelo ensino e pela revelação do que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? O título da mensagem hoje é Autoridade, e o texto base é o que está em 2 Reis 5, capítulo 5, versículos 4 e 5. E assim diz a mensagem. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 300 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Alguns erros de digitação, perdoem, irmãos. Essa passagem, creio que todos conhecem o texto, né? É sobre a cura de Naamã. E esse é um pequeno trecho onde há a conversa de Naamã com o rei da Síria. E nós podemos identificar algumas coisas importantes nesse período. O período que envolve o livro de Reis é um período da divisão das tribos. Só para a gente contextualizar e entender o cenário que aquelas pessoas viviam nesse tempo, nós temos o reinado de Saul, de Davi e Salomão. Eu creio que todos aqui envolvidos conhecem um pouco dessa história, sabe que Saul foi um rei aclamado, que Davi, por sua vez, foi um rei que Deus o colocou no trono, né? E Salomão foi o sucessor dele e que nessa sucessão o reino se desfacelou. Então passou aí ao período do reino dividido, onde existem o reino do sul e o reino do norte. Por que gerou toda essa confusão? Isso decorre da desobediência dos reis. Deus advertiu o tempo todo os seus servos, os seus líderes, a respeito da obediência aos preceitos que ele tinha estabelecido, mas houve inúmeras desobediências nesse período. E isso, a contaminação veio, a idolatria, muitas guerras, inclusive entre os povos e outros, né, que não das tribos. E isso depois culminou com a escravidão do povo. Então, nesse trecho específico que nós estamos abordando aqui, que é 2 Reis 5, versículos 4 e 5, nós temos pessoas envolvidas e que são identificadas de condições diferentes. Nós temos Naamã e o rei da Síria, que eram os povos assírios. Naamã era o quê? O chefe do exército do rei. Ele era uma pessoa respeitada, com a qual o rei tinha muita consideração, um homem muito importante para aquele reinado, que tinha feito inúmeras conquistas. Então o rei tinha ele com grande apreço. E as características do povo assírio é que era uma sociedade militarizada, portanto, e com muita violência. Eles eram
estrategistas, tinham desenvolvido muitas armas, carros e cavalaria de guerra, e eles eram tradicionalmente politeístas. As culturas dele, inclusive, estabelecia como regra, assim, era o hábito deles, que os deuses eram territoriais. Então, cada cidade tinha o seu deus principal, cada região. Então, havia uma multiplicidade de deuses. E nós temos os israelitas que fazem parte desse trecho. E aqui é simplesmente citada a menina israelita. É um termo simples, genérico, sem definição, não tem idade, não tem característica, não tem origem de familiar. A única coisa que existe é que ela não era assíria, ela era uma israelita e na condição de escrava. E nós temos também o rei de Israel, que era o rei Jorão, e para bem pontuar qual que era a condição desse rei, ele era filho de Acabe. Então nós temos por essas condições aqui a ideia de que como vivia o povo israelita nesse tempo, né? Eles estavam contaminados pela idolatria, estavam com reinos divididos. Isso era fruto de quê? De muita revolta, de muita discussão, de muita contraposição, e eles estavam vivendo debaixo de povos que os conquistavam, que os dominavam e estavam sendo escravizados. Então, nesse cenário, essa menina israelita estava vivendo ali, numa condição de escrava na casa de Naamã, que numa das suas conquistas, numa das suas batalhas, ele venceu a batalha e levou essa menina para sua casa. Ela não foi de livre e espontânea vontade, ela foi levada, literalmente. E quando há esse diálogo entre o Naamã e o rei, prestem atenção na resposta do rei a Naamã. Vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Versículo 5 do capítulo 5 de 2 Reis. Vamos prestar atenção aqui, amados, que nós estamos falando de um rei se dirigindo a um outro rei. Nós estamos falando de duas autoridades. Nós estamos falando de uma menina israelita que vivia como escrava. Isso quer dizer que o governo de Israel, ele já não era respeitado, porque ele já sofria ataques, ele não tinha uma autonomia, um controle sobre si, uma gestão efetiva, não era um governo forte. Mas ainda assim, em posição de autoridade que estavam sendo os dois reis, e diante da importância da pessoa que seria conduzida àquele local, que era um homem seu de guerra, o líder do seu exército, o rei da Assíria tomou o cuidado de direcionar carta ao rei de Israel, com o propósito claro de quê? De proteger o seu líder, né? De que nada lhe acontecesse, porque ele estava numa condição desprivilegiada. Ele estava lá indo buscar socorro por uma situação de doença, por uma necessidade de cura. E outra coisa curiosa, nós acabamos de mencionar anteriormente que os assírios eram politeístas. Todavia, aquela menina trouxe algo de diferente. Aquela menina escrava, que não tem um nome, ela simplesmente disse à esposa de Naamã de que o profeta da sua terra poderia curar Naamã. E nessa semente que ela lançou, isso gerou um sopro de esperança nessa mulher e depois nesse homem, em Naamã. E ele buscou o quê? A autoridade sua, o seu líder, para que o autorizasse a ir naquele lugar. Porque ele estava confrontando dois reinos por uma necessidade pessoal. E tamanho foi o cuidado do rei da Síria com ele, que prontamente se dispôs a ser instrumento dessa caminhada, dessa jornada, dessa busca de cura.
Muito embora os costumes fossem distintos e muito embora a Assíria estivesse numa situação de domínio, de controle, de conquista sobre aquelas regiões. Amados, situações de guerras eram constantes. E se nós formos analisar em Reis, não é ainda o cativeiro. Nós estamos no período anterior ao cativeiro. Mas Israel já vivia num estado de guerra, num estado de ser conquistada, de ter destruição sobre a sua cultura, sobre a sua cidade. Ela estava constantemente sendo bombardeada por outras culturas na tentativa de dominá-la. E aquela menina pressupõe uma pessoa de tenra idade. Quando se fala em menina, dificilmente seria uma pessoa de 17, 18 anos. Disse uma menina escrava, mas ela trazia em si a semente de vida ao Deus que ela servia. Ela entendia o poder daquele Deus e ela não escolheu guardar os seus rancores e dores por estar ali na condição de escrava. Quando ela viu o seu senhor daquela casa, né, o Naamã, padecendo de uma doença grave, ela sabia quem poderia resolver aquela situação. Ela conhecia o Deus que ela servia e assim ela lançou aquela palavra. Uma menina escrava que foi ouvida e foi a motivadora de toda essa sucessão de atos que nós vamos abordar aqui, cada coisa no seu tempo. E qual que era o motivo dessa viagem? A cura de Naamã, a lepra. Através do profeta Eliseu, essa cura iria se manifestar. Essa era a palavra, essa era a profecia que a própria menina disse, lançou, né? Falou, eu sei quem pode resolver esse problema. E o rei assírio envia a carta ao rei, e este recebe a carta com muita indignação. Vamos prestar atenção nas diferentes posturas de cada ato que se sucede. Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notais, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Há outras versões da Bíblia que não colocam ocasião contra mim, não buscam me desafiar, mas sim ao meu reino. Todavia, a preocupação dele, primeira, foi de ser questionado. Ele não estava entendendo aquele pedido que seria de cura, ele não estava naquele momento reconhecendo a autoridade de Deus sobre aquela nação, sobre aquele reino. Ele estava só com medo, se sentindo confrontado, desafiado, com receio que aquilo fosse simplesmente uma desculpa para proporcionar outra guerra, outra confusão. Olhem que a autoridade e a postura de cada um dos líderes desses povos é totalmente distinta. E em meio a todas essas divergências, a inauguração de uma jornada feita por uma palavra lançada por uma escrava, menina. A postura dos envolvidos nessa cura, Eliseu, a mensagem não foi para o Eliseu, ela foi para o rei da Israel. Mas Eliseu chegou ao seu conhecimento isso. E o que a palavra nos diz? Eliseu, ouvindo que o rei rasgara as suas vestes, manda dizer ao rei, deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Olhem os ouvidos atentos, o coração disposto de um profeta, de um homem de Deus que sabia qual era a sua missão. Um reino destruído em guerras, em constante
em constantes guerras, em constantes batalhas, mas Eliseu sabia quem ele representava, ele sabia quem era o Deus que o conduzia, e ele entendeu que aquela mensagem não era para o rei. Ele sabia que aquilo era para ele seria instrumento daquela bênção. E Naamã, quando vai a mensagem para ele, quando ele chega, qual que é a postura de Naamã? Ele indigna-se por não ser recebido por Eliseu. Resiste a seguir sua instrução para se banhar no rio, né, os 7 mergulhos, mas é convencido por seus servos, que o chamam de pai, a mergulhar no rio. Vamos percebendo, amados, que em cada postura de cada um tem uma percepção das ordens da condição. Naamã era um homem acostumado a ser respeitado, a receber honrarias. E naquele momento ele estava na terra distante, na terra que ele já tinha, inclusive, uma serva, uma escrava na sua casa, que era daquela nação. E ele se indigna com a condição do profeta, que ele estava ali diante de uma busca de algo que ele tanto precisava, mas de um Deus que ele não conhecia, de um povo que ele, de certa forma, desprezava, porque era um povo que ele tinha por conquistado, pelo menos parte, dentro da sua casa tinha um israelita. E ele fica indignado com aquela instrução. Percebam que ele é convencido pelos seus servos. Olha a importância de você estar junto com pessoas que lhes são caras, que lhes são preciosas, que querem o seu bem. Inclusive, algumas traduções dizem que eles o chamam de pai, os seus servos, né? Outras dizem Senhor, mas o que existe? Um respeito, uma honra, um cuidado de estar ali e de falar, não, nós viemos aqui nesse propósito, o que é que te custa? Nada. E todo esse processo, todos esses atos, todos esses dizeres, toda essa caminhada, quem que motivou esse encontro entre Naamã e Eliseu? Foi a menina escrava israelita, que ela não tem nome, não tem qualquer outra identificação. Uma menina que ela tinha no seu coração, que ela tinha no seu íntimo, a vida de Deus, a verdadeira semente desse amor, porque senão ela teria se calado. Não e dar qualquer identificação na palavra, como ela era tratada, como ela vivia ali, como foi a vida dela depois de todos esses acontecimentos. Mas, amados, naquele momento, ela foi a peça primordial. Ela foi a mentora, ela foi a pessoa que motivou todos esses acontecimentos. Ela foi instrumento de Deus para que a verdade de Deus se propagasse ali e alcançasse uma pessoa que até então era inimiga do povo de Israel. Vejam a docilidade de um coração, o zelo de uma pessoa quando ela quer simplesmente falar de Deus. E não importa a circunstância, ela não fez uma pregação, não ficou lendo a Torá, que naquela época já tinha escritos, né? Assim, já tinham registros que eram transmitidos. Ela simplesmente lançou uma palavra. E essa palavra alcançou o coração da esposa de Naamã, alcançou o coração de Naamã e alcançou o coração do rei, que permitiu que tudo isso acontecesse. Alcançou o coração de Eliseu, que ouviu a reação do rei de Israel e falou, não, isso é para eu fazer, pode, por favor, permitir que ele venha, que eu vou estar com ele. Olhem só quantos acontecimentos se sucederam simplesmente por conta de uma menina israelita escrava que na sua simplicidade,
no seu zelo, lançou uma semente de vida. Colocou um pouco do amor. Amados, e quem daria ouvidos para uma criança escrava? Para uma menina escrava? Essa menina tinha que ter algo para conseguir, com uma palavra dessa forma, alcançar o coração dos seus senhores, né? Da esposa de Naamã e de Naamã. Essa menina, ela tinha de ter a centelha de vida já manifestada no seu interior. Ela tinha de ter um movimento, uma postura diferente, porque caso contrário, essa palavra ficaria solta. Ela não alcançaria efeito em pessoa alguma. Essa menina, com certeza, ela tinha um testemunho, ela tinha uma vivência, ela tinha uma experiência, uma rotina de vida que era visível aos olhos daqueles povos, de que ela era diferente. E por isso essa palavra que ela sugeriu tocou o coração da esposa de Naamã, tocou o coração de Naamã e depois do rei dos assírios. Amados, olha como é sutil a verdade. Ela não precisa ser gritada, ela não precisa ser colocada de uma forma impositiva. Ela precisa simplesmente ser revelada através de uma vida que fale do que ela vive. Ela só precisa ser manifestada através de um ser que se rendeu a esse estilo de vida, de uma pessoa que está entregue nas mãos do Senhor. Porque ela não vai precisar guerrear, ela não vai precisar convencer. Essa obra é do Espírito Santo. Ela vai simplesmente lançar a palavra. E tudo mais Deus providenciará. Autoridade, título ou cargo. Essa menina israelita era escrava. Nós temos a autoridade do profeta Eliseu. Nós temos o rei de Israel, que era o rei Jorão. Nós temos Naamã, que era o chefe dos exércitos. Nós temos o rei assírio. E o que é autoridade? Pelo dicionário Michaelis, autoridade tem essas várias definições. Direito ao poder de mandar, ordenar, decidir e se fazer obedecer. Essa é a principal forma de autoridade que nós compreendemos. Pela sociologia, a forma de controle baseado no poder atribuído a determinadas posições ou cargos. Superioridade advinda dessa posição ou cargo. Socialmente falando, é a forma de autoridade que nós conhecemos. Representante do governo de um país, indivíduo ocupante de cargo público investido de poder oficial. Autorização oficial para execução de algo. Agora prestem atenção nessas outras duas. Ascendência ou influência sobre algo ou alguém, proveniente de pessoa, de personalidade forte e esfuziante. E a última, pessoa de reconhecido mérito ou saber em algum ramo da atividade, o que lhe granjeia respeito e credibilidade, dignidade e respeito. É essa autoridade que nós vemos nessa menina israelita. É essa autoridade que nós vemos no profeta Eliseu. Pessoas que não precisavam gritar quanto à verdade que eles viviam. E simplesmente com palavras ou com suas atitudes, a verdade do que era revelado através das suas atitudes e palavras, ela alcançava o coração das pessoas. Era o reconhecimento de um saber.
o saber e o conhecimento da presença de Deus. O saber e a verdade que há na vida debaixo dessa autoridade suprema do Criador. E qual que é o desfecho dessa história? Naamã mergulha 7 vezes no rio e ele realmente alcança a cura. Ele sai com a pele como de um bebê. O profeta Eliseu segue seu ministério sem receber qualquer benefício. O que é importante nós prestarmos atenção. Lá na palavra faz menção que Naamã saiu com recursos materiais. Saiu com prata, com ouro, com vestes finas. Mas Eliseu recusou todas elas. Porque ele não queria tivesse qualquer entendimento sobre negociação daquela bênção. Ele entendia o mover de Deus ali. E para ele simplesmente isso bastava. Ele não tinha interesse em benefício próprio. Ele só queria a exaltação do Senhor naquele momento. Em contraponto, o seu servo, o servo de Eliseu, não procedeu da mesma maneira, né? Que ele buscou aqueles recursos lá com Naamã. E acabou que a doença lhe foi transferida, ele ficou com a lepra. E nós temos ainda a autoridade da menina israelita, que ela não é nem citada mais. Nós temos o anonimato de uma autoridade, uma menina sozinha em outro reino, escrava, mas conhecedora das leis espirituais e de quem era o seu Deus. Nós hoje, amados, vivemos num tempo onde a necessidade de evidência é tão grande, a necessidade de ser reconhecido, de ser aclamado, de ser reconhecido em lugares, né, na internet, pessoalmente. Nós vivemos um tempo de muito questionamento social, nós vivemos um tempo de muita turbulência, de muitas informações, de muitos questionamentos, de muita polarização e de muito egocentrismo. Nós vivemos um tempo onde as pessoas são vistas pelo que elas aparentam e não pelo que elas são. E a autoridade, ela é buscada pelos recursos, pela sua aparência de influência, pelo seu ter. Nós vivemos um tempo em que tantas coisas têm sido perdidas e as pessoas mascaram as suas vidas, fingindo exercer poder e autoridade, a começar pelas próprias vidas, tentando controlar todos à sua volta. Mas isso não é real, isso é falso, isso é falho. Nós vivemos um tempo que são tantas as perdas de oportunidades de convívio, perdas de afetividade, perdas de intimidade, perdas de vida mesmo que se foram. Como que nós temos vivido nossos dias diante de tantas situações que têm se mostrado tumultuadas e para nós mesmos sem saber resolver, responder a cada uma dessas necessidades? Como que nós temos enterrado, resolvido as nossas dores de pessoas que se vão, de relacionamentos que se frustram?
e de controle que nós não temos mais sobre as nossas vidas e sobre as pessoas que estão à nossa volta? Como que nós temos nos relacionado com as pessoas, pois tanto tempo de isolamento, de solidão, nos revelou o quê? Nos revelou mais necessidade de viver só? Nos revelou prioridade apenas para mim e não para você? Revelou que eu não quero mais me esforçar tanto, porque ficar quieto, como eu estou, é tão mais cômodo. Revelou que eu quero viver os meus dias sem grandes esforços. Não estou nem aí para o que está acontecendo no mundo, para a guerra, para a política, para a economia. Eu só quero ficar no meu canto, sem que nada me perturbe. Eu já perdi tudo mesmo. Tudo que eu tinha, que eu achava que era importante, nesses últimos tempos se foram, mudaram tudo. Eu só quero ficar quieta onde eu estou. Essa tem sido a nossa postura? A minha postura, a sua postura, com a nossa intimidade com Deus? Eu não tenho mais tempo para orar, que eu estou cansada. Eu prefiro ficar relaxada, vendo televisão, assistindo filme. Eu não quero discussão com os meus parentes, com a minha família. Eles não concordam comigo? Que fiquem para lá. Fiquem no canto deles, que eu fique no meu. Amados, a palavra nos ensina sobre relacionamentos. E o que nós temos visto de forma muito clara e evidente é como nós estamos recolhidos nos próprios mundos, nos nossos mundos, na nossa individualidade, depois desse período de isolamento. Como nós nos acovardamos e como a geração mais jovem tem sofrido por conta dessa separação social. Amados, como nós vamos superar essas dores? Como nós vamos avançar para buscar um novo estilo de vida? Nós não podemos voltar a viver como éramos antes. Nós precisamos trazer algo novo para a nossa vida. Nós precisamos acrescentar novas posturas. Nós precisamos cuidar para que a nossa mente não seja contaminada com enganos, mentiras, derrotas, sofrimentos, que não é isso que Deus quer para a nossa vida. E essa postura de ter essa mente sã depende de mim e de você e não das circunstâncias. Aquela menina israelita, escrava, quantos motivos ela tinha para estar doente, triste, deprimida, sem qualquer vontade de falar de quem era Deus para as pessoas? Ela vivia em uma terra distante, em condição de escrava, mas ela não se omitiu. A postura apresentada ali não é de uma pessoa que se acovarda, não é de uma pessoa que se esconde da vida. Ela não vivia numa situação que lhe era favorável, mas ela vivia. E na palavra, amados, nós temos tantos exemplos de pessoas que viveram situações tão difíceis, mas eles não se acovardaram. Eles não deixaram que a tristeza, que as dificuldades, que as circunstâncias prejudicassem a sua caminhada. Nós temos Moisés,
que levou o povo por aquele deserto, diante de todas as dificuldades. Ele conduziu o povo no deserto. Nós temos José, que foi jogado na cisterna, foi feito escravo no Egito. Nós temos Ana, que não tinha filhos, que clamava ao Senhor. E seu amor era tanto que ela falou, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou consagrá-lo a ti, eu vou te entregar ele. Que mãe que quer ter um filho, para depois de pouca idade ainda, dar ele para viver isolado? Paulo de Tarso, amados, era um homem que era cruel. Se converteu e se tornou um pregador, um evangelista, um homem que difundia a palavra. Nós temos Pedro, que se acovardou na morte de Cristo, na crucificação, mas que depois seguiu. Nós temos a mulher samaritana, que esteve lá com Jesus. Dá-me um copo d'água. E nós temos, amados, Jesus, que deu a vida por mim e por você, que morreu e ressuscitou. Nós comemoramos a Páscoa esses dias. Amados, e nós não podemos esquecer desse amor. Nós temos que transformar esse período de solidão que talvez tenhamos vivido, eu ou alguns de vocês, esse período de tristeza, às vezes, pelo período de afastamento. Nós temos que colocar isso nas mãos do Senhor. Nós temos que clamar pelo renovo dessa Páscoa todos os dias. Nós temos que pedir que a graça do Senhor seja sobre nós, para que nós nos fortaleçamos, porque o Deus é o Deus que cura. E em Jesus nós temos esse renovo. Essa menina israelita escrava, ela não desistiu. E o que nós precisamos então, amados? Nós precisamos ter uma mente sã para exercer a autoridade que Jesus nos deixou. Tudo aquilo que foi vivido, que está escrito na palavra, só se justifica pela morte e ressurreição de Cristo para que nós tenhamos vida abundante. E nós não podemos, amados, deixar que essa situação, porque toda palavra, vamos prestar atenção na história dessa menina, ela vivia um tempo de guerra, e isso era o começo de um período, isso não era o fim. Porque depois nós temos o período que eles são levados para a Babilônia, que realmente aquilo é o período do... Esqueci o nome. Que eles se tornam escravos, todo o povo, né? O tempo de maior dificuldade. Então, isso para que nós tenhamos muito claro, a palavra nos ensina que Deus guarda o seu povo, Ele guarda os seus escolhidos. Não importa as dificuldades que nós estejamos vivendo, nós temos que olhar para o alto. E lá em Colossenses 3, 1 e 2 diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amados, vamos olhar para o alto, vamos olhar para Cristo e vamos crer. E da palavra em João 8,32 nos diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E o que é conhecer a verdade, amados? É meditar, é ler a palavra e é se entorpecer dessa verdade. E que na hora que o medo vier, a dor vier, declarar essa verdade em todos os seus dias, em cada situação, olhar para o alto e falar, Senhor, eu estou aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu quero viver o seu renovo, o teu milagre, a transformação, e eu sei que o Senhor cuida por mim. Nós temos o exemplo de Daniel, que foi para a cova dos leões, amados, mas ele não retrocedeu. Ele falou, se é necessário que eu passe por isso, eu vou passar. Mas lá ele esteve e Deus o livrou. Nós temos exemplos também de outros
que Deus não livrou, amados, mas se é para exaltar o nome do Senhor, amados, que assim seja. Nós precisamos nos reestruturar. Nós precisamos, amados, receber esse amor, essa graça, essa dádiva de vida que há em Cristo. Nós precisamos olhar para os nossos filhos, para a nossa família e buscar uma nova postura para que a vida de Deus se manifeste nos nossos dias e não ver uma igreja apática, uma igreja que critica uns aos outros. Foi o reino dividido de Israel. Amados, não vamos permitir que nós vivamos isso hoje nos nossos lares, na nossa igreja. Vamos orar, vamos buscar no Senhor a direção para esse novo tempo, para que os nossos filhos, para que os nossos netos, onde quer que eles estejam, eles tenham a confiança e a fé necessária para propagar a verdade e a vida que há no reino de Deus. Amém? Senhor, eu dou graças a Ti e glorifico o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Por isso, ó Deus eterno, nós colocamos hoje, Senhor, todas essas nossas fragilidades em Tuas mãos, clamando pela Tua mão poderosa, Senhor, a nos adequar, a nos ajustar, a nos alinhar, Senhor, para que o Teu poder se manifeste no nosso viver, em cada momento, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, em nome de Jesus, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor, renova-nos, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, amados, que o amor do Senhor seja com todos e que essa palavra possa nos encorajar a caminhar de uma forma vigorosa para revelar o amor do Senhor. Amém?